Então vamos para a mensagem de hoje. O nosso título é Os Ambientalistas. E o que será ambientalista, gente? Eu vou falar de uma vez o que é ambientalista. Ambientalista é uma pessoa que se importa com o meio ambiente. É uma pessoa que se identifica com a luta pela proteção do meio ambiente. E vocês lembram que eu fiquei falando durante alguns domingos atrás sobre o meio ambiente. Falei sobre rotação, translação, falei sobre o ciclo das águas, falei sobre o meio ambiente. E, na verdade, essa mensagem de hoje era para ser falada na semana passada. Mas acontece que eu atrasei mais uma semana e a gente hoje vai falar sobre o meio ambiente e a ordem de Deus para que a gente cuide dele, tá bom? Então, a gente vai começar vendo essa paisagem linda, 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 que é de uma planta que é típica do Amazonas, é a Vitória Régia. A Vitória Régia é típica da floresta amazônica e a gente aqui no Brasil tem floresta, é muito legal. Aqui no Rio de Janeiro, quem já foi no Jardim Botânico já teve a oportunidade de ver essa planta muito interessante que fica assim em cima da água. É muito legal, ela dá também uma flor. Aí ela só tá assim verdinha, mas ela também dá uma flor. É a Vitória Régia. E em cima dessa Vitória Régia, eu vou colocar aquela figura que a gente sempre vê todo domingo aqui, que é quando eu digo que vou contar uma história da Bíblia. E falo sempre para vocês que a Bíblia tem personagens de verdade, conta histórias de verdade, de pessoas onde Deus agiu na vida delas. E assim, a gente quando lê a Bíblia, a gente vê que tem assuntos que são muito parecidos com a vida da gente. Então eu vou contar uma história da Bíblia e vou contar uma outra história da Bíblia. Sabe por quê? Porque nessas duas histórias da Bíblia tem pessoas que preservaram o meio ambiente de acordo com a ordem de Deus. É a história de dois ambientalistas. Na verdade, três, né? Depois eu falo para vocês por que três. Mas vocês estão sentindo falta aí de eu falar que eu vou contar uma história da minha cabeça? Eu acho que vocês estão sentindo falta, vocês já estão acostumados, porque eu sempre digo que eu vou contar uma história da minha cabeça, não é verdade? Será que eu vou aguentar até o final dessa mensagem não contar nenhuma história da minha cabeça? Bom, eu vou começar contando uma história então da Bíblia. Essa história da Bíblia, o título dela é o seguinte, é o dilúvio. Dilúvio é assim uma chuva muito forte. Às vezes quando chove forte a gente fala assim, nossa, vai ter um dilúvio, né? É uma chuva forte demais que enche tudo. E esse dilúvio, ele está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 7, do versículo 17 ao 24. E vocês conhecem muito, muito, muito bem essa história, não é não? Vocês conhecem a história dessa construção aí, de uma coisa imensa, gigantesca, que foi chamada de arca. Vocês se lembram dessa construção? Que estranhamente, apesar de parecer um barco, ela foi construída num lugar que nem tinha água. E aí, por causa disso, todo mundo achou que o construtor dessa grande estrutura estava ficando doido. Na verdade, o construtor dessa grande estrutura se chamava Noé. E ele recebeu uma ordem muito estranha de Deus, uma ordem esquisita, não foi? E um dos objetivos dessa obra era a preservação das espécies. Vocês sabiam disso? Sim, claro, porque Deus disse que ia haver uma grande chuva, um dilúvio. E aí ele queria que Noé construísse esse super barco e nesse barco colocasse a família dele e também um casal de cada espécie de animal. Vocês se lembram dessa história? Essa história é super conhecida. E aí ficou pronto um super barco que parecia uma casa.
lá na Bíblia está escrito todas as medidas dessa casa, que tinha 3 andares, é muito grande pelo lado de dentro. E, olha só, parecia mesmo um barco, mas estava construído num lugar que nem tinha nenhum rio perto. Como que pode isso? Como pode isso? Era uma ordem estranha de Deus. Deus falou, vai chover. E durante muito tempo houve a construção dessa arca. E eu até estou contando essa história um pouquinho mais rápido, porque na verdade eu quero falar do objetivo que tinha essa arca tão grande. E era o seguinte, Deus disse que os animais, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, eles iam ao encontro dessa arca porque ia chover. E realmente o céu começou a ficar esquisito, né? Olha só como é que tá estranho. E os animais foram chegando e foram entrando assim que a arca estava construída, completamente construída. Vocês se lembram disso, né? É uma história muito conhecida, muito mesmo. E aí dentro da arca, aquela arca gigantesca, todos os animais ficaram ali nas suas jaulas, nos seus currais, nas suas gaiolas, enfim, ficou ali com a família de Noé, ali dentro daquela arca gigantesca. Tinha que ser gigantesca mesmo, né? Porque para caber uma girafa, olha só, tem aqui uma girafa, na verdade, uma não, hein? Lembra que eu falei que tinha que ter um macho e uma fêmea? Olha a outra aqui, ó, tá vendo? Uma girafa imensa, animais selvagens, animais domésticos, aves, muitos animais, répteis. Olha aqui, olha, aqui eu tô vendo, não sei se vocês estão vendo também, olha, uma tartaruga. Na verdade, 2 tartarugas, né? Uma aqui e outra aqui, né? Então, aí, o que aconteceu? Fechou-se a arca e começou aquela chuvarada. Uma chuvarada. E aí, de repente, a arca começou a boiar, porque as águas foram subindo na terra, subindo. E ela, que estava na terra, lembra que ela foi construída na terra? Ela começou a flutuar com tanta água, de tanta chuva. Tanta chuva. E dentro da arca? Bom, dentro da arca, tranquilo. Tinha alimento para todo mundo, tinha comida para todo mundo. E aí, todos os animais eram alimentados pela família de Noé. A família de Noé cuidou e preservou os animais, como foi ordenado por Deus, não é? Foi ordenado por Deus, preservar os animais. Eu não estou aguentando, gente, eu preciso contar uma história da minha cabeça. Vocês deixam eu contar uma história da minha cabeça que é inventada, tá? Eu inventei agora, mas eu vou inventar uma história como se fosse uma conversa de alguns animais dentro da arca. Pode? Vocês deixam? Então tá bom. Então a história de Noé é verdadeira, mas eu não aguento. Eu vou contar uma história da minha cabeça. Vamos inventar um diálogo entre os animais? Sabe por quê? Porque no viveiro das aves, as aves não paravam de conversar. 1 minuto lá no viveiro. Os curióis, esse aqui é um curió. Os curióis, os mutuns, esse aqui é um mutum. As gaivotas, todos estavam maravilhados com aquele barco enorme de 3 andares, gigantesco, né? E estavam olhando assim, olha, nas escotilhas lá, né? Estavam olhando a chuvarada lá fora. Será que tinha escotilha na arca? Eu acho que eu estou inventando demais, né? Ah, mas é só um pedacinho que eu estou inventando aqui porque eu não aguentei, tá bom? É uma história que eu estou inventando dentro da história da arca, tá, gente? Não tinha nada disso, não. Bom, e aí eles estavam conversando, os passarinhos, porque eles estavam maravilhados com aquela arca enorme, né? Com aquele monte de pássaro lá dentro. E aí, o que aconteceu?
O sanhaço, esse é o sanhaço, tá? O sanhaço falou assim: você tá ouvindo, Gralha? A Gralha é essa daí. Tá ouvindo, Gralha? Lá fora não para de cair água do céu. Você tá vendo? E aí a Gralha falou assim: eu tô ouvindo, sanhaço. Isso nunca tinha acontecido. É muita água. Nunca tinha acontecido isso. E aí a andorinha falou assim: olha, quer ver? Pra Cotovia. Essa daí é a Cotovia, tá? Não é a andorinha, não. A Cotovia falou assim: a Cotovia, tá? Que é essa daqui. Falou assim: se a gente estivesse lá fora, ai, se Noé não tivesse obedecido a ordem de Deus. Agora sim, a andorinha. E a andorinha falou assim: nem fala isso, Cotovia. Eu não quero nem pensar, porque se a gente estivesse lá fora, a gente não tinha sobrevivido. E a gente só sobreviveu porque Noé obedeceu a ordem de Deus. E elas estavam maravilhadas com Noé, estavam maravilhadas com o barco e estavam maravilhadas porque estavam sendo preservadas. Então, um ambientalista que eu conheço na Bíblia é Noé. Noé foi um ambientalista, uma pessoa que pensou no meio ambiente. Por quê? Porque obedeceu a ordem de Deus. Será que Deus deu essa ordem mesmo para ele? Olha só o que está escrito na Bíblia. Palavra de Deus: de tudo o que vive, de toda a carne, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves, do gado, de todo réptil da terra, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Palavra de Deus. Deus falou para Noé: Noé, você vai conservar vivos, porque você vai colocar 2 de cada espécie dentro da arca. Está escrito em Gênesis 6, de 19 a 20. Por que será que Deus disse para Noé colocar 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea? Pelo seguinte: porque quando aquilo tudo acabasse, o casal, o macho e a fêmea, poderiam ter filhos e povoar a terra de novo com todas as espécies que estavam na arca. Que coisa inteligente, não é? Então foi uma ordem inteligente de Deus que Noé cumpriu direitinho. E aí eu inventei uma história, lembra? E as aves estavam maravilhadas porque elas estavam sendo preservadas. Foi só um pedacinho, né? Aí agora não vou mais inventar história não, tá certo? Vou contar todas as verdades. E aí houve a preservação das espécies. Vocês sabiam que no dia 5 de junho, semana passada, né, foi festejado e comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente? O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi criado pela ONU em 1972 para que a gente lembre da nossa responsabilidade em cuidar desse mundo, do ar, da terra, dos animais, da gente mesmo. Mas acontece que muito antes da ONU já tinha imaginado essa data aí para comemorar. Quando nosso Deus criou o homem, ele ordenou que o homem se tornasse um ambientalista. Sabia disso? E cuidasse direitinho de todo o meio ambiente. Olha a minha segunda história bíblica chegando aí já já. A segunda história bíblica que eu vou contar é antes até da história de Noé. E ela se chama A Criação dos Céus e da Terra e de tudo o que neles há. E está no livro de Gênesis também, só que no capítulo 1 e no 2. Vocês se lembram da criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há? Vocês se lembram que Deus criou um jardim lindo, chamado Jardim do Éden, com os animais, com todas as plantas, e falou para o homem cuidar desse jardim? A verdade era que era para o homem cuidar muito bem desse jardim, e foi a ordem de Deus.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, Deus já tinha pensado na preservação do meio ambiente muito antes da ONU resolver fazer uma data comemorativa, né? Para cuidar do meio ambiente. E cuidar do meio ambiente é ordem de Deus. A gente precisa cuidar das plantas, precisa cuidar dos animais. Aí vocês vão falar assim, eu gosto muito do meu animal, do meu cachorro e tal. Mas acontece que a gente tem que ajudar na preservação de todos os animais. Os selvagens, às vezes uns animais que nem são tão bonitos. A baleia, por exemplo, ela é gigantesca, mas às vezes ela não é tão linda como um cachorrinho bonitinho que a gente tem em casa, mas a gente precisa preservar todos os animais. Mesmo aqueles animais que parecem tão ferozes e a gente fica com tanto medo deles, né? A gente tem que preservar todos os animais para que a gente viva em harmonia com o meio ambiente, em equilíbrio, não é verdade? Isso é ordem de Deus. Mas lembra, essa figura eu coloquei na mensagem que eu contei para vocês sobre o ciclo das águas. Lembra que eu falei que essa paisagem aqui no Rio de Janeiro, uma paisagem tão bonita quanto o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, e de repente a Baía de Guanabara tão poluída, porque a gente não preserva o meio ambiente. Joga lixo nas praias e joga tanto plástico que dentro do mar os pobres animais aquáticos se enrolam nos plásticos que ficam dentro d'água, às vezes acham que é comida, comem. Isso não está nem um pouco certo, isso está errado. A gente precisa aprender a compreender e a proteger o meio ambiente. Essas maneiras de proteger o meio ambiente servem para a gente glorificar o nosso Deus Criador, que está no controle de todo o universo. A gente mora na Terra, não mora na Terra? Vocês esqueceram? Se a gente mora na Terra, a gente tem que cuidar dela, que a Terra é um presente de Deus para nós e a gente precisa preservar. A gente precisa também ser um ambientalista, não é verdade? Assim como Adão, como Eva e como Noé, não é verdade? Então vamos ser uns ambientalistas, cuidar do meio ambiente, porque é ordem de Deus. Nosso Deus ordenou. Todos os cristãos devem se importar com a preservação do ambiente. Preservar o meio ambiente é agir no presente para proteger o futuro. Faça a sua parte. Vocês gostaram de hoje, da lição de hoje? Muito legal essa mensagem, né? Você também é um ambientalista?